Nós estamos encerrando essa próxima semana uma grande série que dirigimos em Olímpia. Inclusive, eu deveria estar pregando hoje de manhã lá, mas o pastor Léo, ele não pediu, fez um apelo para que estivesse aqui hoje de manhã. A pessoa que pregaria hoje numa questão de enfermidade, infelizmente não pôde estar aqui. Então, o pastor Léo pediu que eu assumisse então o púlpito dessa igreja nessa manhã, e eu agradeço a liderança da igreja por esse privilégio. Mas eu estaria pregando em Olímpia, mas como estamos com quase que toda a equipe de evangelismo lá, então há várias pessoas que podem assumir a pregação. O fato é que dirigimos 9 séries esse ano, 7 na Paulista Oeste, uma em Santa Catarina e outra em Toronto, no Canadá. Foram 9 séries consecutivas e tivemos o privilégio de batizar muitas pessoas para a honra e glória do nosso Deus. Eu oro e peço que os irmãos continuem orando para que tenhamos uma grande colheita ainda nesse final de ano, não apenas em Olímpia, mas em toda a Paulista Oeste. Nós temos planos, já conversei com os pastores distritais aqui de Ribeirão Preto. Há uma possibilidade real de recomeçarmos o ciclo. Quando fomos chamados para a Paulista Oeste, a primeira grande série de conferências foi em Ribeirão Preto. Dirigi outras séries antes de Ribeirão Preto, mas a primeira grande série foi aqui em Ribeirão Preto. E como já estamos há 5 anos aqui, está quase na hora de recomeçar o ciclo, não é? Então há uma grande possibilidade de termos aqui no ano que vem uma grande série de conferências, mas eu vou ainda conversar com os pastores distritais em detalhes, mais alguns pontos que temos que definir. Depois eu vou convocar uma reunião com o acionado da igreja para saber do acionado da liderança da igreja se é interessante e se há um interesse das igrejas de Ribeirão Preto que voltemos para cá com a equipe e façamos então uma nova série. Eu preparei um novo material, não é novo, material antigo, material bíblico, mas estamos finalizando uma nova série de evangelismo, onde estudamos Daniel e Apocalipse, versículo por versículo. É uma série mais longa que apresentamos aqui, mas nós temos interesse, estamos no ano que vem novamente com uma grande série, mas orem a Deus para que seja feita a sua vontade. Abra uma Bíblia, por gentileza, em Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículos 1 em diante. Entenda uma coisa, queridos, eu digo com todo amor, respeito e carinho. Todo adventista do 7º dia deveria, no mínimo, saber explicar o juízo investigativo e as 3 mensagens angélicas. Insisto, digo com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. Se a pessoa não entende as 3 mensagens angélicas e o juízo investigativo, pouco entende sobre adventismo. Pouco sabe o que é a igreja adventista do 7º dia. Então é lógico, queridos, que eu não vou esgotar o assunto do Apocalipse 14 nessa manhã. Mas nós vamos apresentar o tema aqui nesse momento. Vai ajudar alguns irmãos da velha guarda, assim como eu sou da velha guarda, a relembrarmos alguns pontos importantes. E quem sabe, o discurso dessa manhã vai ajudar algumas pessoas aqui que estão a entenderem esse assunto. Apocalipse 14, eu não vou ter tempo de explicar todos os versículos. A ênfase será nas 3 mensagens angélicas. Mas vamos ler aqui a partir do versículo 1, Apocalipse 14, versículos 1 em diante. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus
e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, e tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do poder. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vamos ver aqui os versículos 13 até o 16, que encerramos aqui. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Vejam bem, me permitam uma breve introdução aqui ao livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse, como a maioria sabe, significa revelação. O próprio livro em inglês chama-se Revelation. E o livro do Apocalipse, o livro da revelação de Deus, começa dizendo que é a revelação de Jesus Cristo, dada por Deus a Jesus Cristo, para que os seus servos soubessem as coisas que brevemente hão de acontecer. Há poucos dias eu conversava com um grande líder religioso de uma outra denominação. E muitas vezes nós falamos a coisa certa na hora errada. E eu, como falho, pecador miserável, algumas vezes ou muitas vezes cometo esse erro, esse pecado. Conversando com esse grande líder religioso, ele insistia comigo que o Apocalipse é um livro selado, é um livro que não pode ser compreendido. Eu disse: mas pastor, o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação vem do latim revelo, tirar o véu ou mover o véu. A ideia aqui é a seguinte: é como se Deus estivesse atrás de uma pesada cortina, e o homem então não tinha acesso a Deus. Deus não poderia ser conhecido. Então esse Deus que é incognoscível, esse Deus que não pode ser conhecido, ele se revelou, ele abriu as cortinas, ele moveu o véu. Disse ainda a ele: pastor, a própria palavra teologia traz em si mesmo um erro teológico, não é? Não existe teologia pura, não existe estudo de Deus. O que existe é estudo daquilo que Deus quis revelar acerca de si próprio. Então, o Apocalipse é a revelação de Deus. Aí ele insistia que não dá para entender, que não dá para entender. Aí ele insistiu e finalizou dizendo: eu não entendo o Apocalipse. Os pastores então ficam preocupados, porque eu começo a entender porque o Senhor não consegue compreender o Apocalipse. Porque a Bíblia diz que o Apocalipse foi dado para os servos de Deus. Todos os servos de Deus compreendem o Apocalipse. A frase certa, talvez a hora errada. Não brigamos, continuamos a conversa, mas obviamente ele não gostou daquele coisa. Mas eu falo o seguinte, queridos: o Apocalipse é a revelação de Deus, dada por Deus a nós por vários motivos, mas há dois principais. O primeiro motivo é muito claro:
para que você e eu saibamos o que vai acontecer no futuro muito próximo a cada um de nós e a esse planeta. E há uma segunda razão, entre tantas outras, pelas quais Deus nos deu o Apocalipse. É para que no dia do juízo ninguém diga: eu não sabia. Para que ninguém tenha desculpas naquele dia, dizer: eu não sabia. Deus nos deu o Apocalipse. O Apocalipse não foi o último livro da Bíblia a ser escrito, assim como Gênesis não foi o primeiro. Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, e o último provavelmente foi o quarto evangelho, João. João teria escrito o Apocalipse, as epístolas e finalmente escreveu o quarto evangelho. Mas os livros da Bíblia seguem uma ordem mais ou menos cronológica de eventos. Nesse caso, por esse motivo, o Apocalipse está no lugar certo. É o último livro da Bíblia. Todos os livros da Bíblia convergem para o Apocalipse. Pastor Mota, eu sou adventista, mas eu não entendo muito bem a linguagem simbólica do Apocalipse. É complicado entender o Apocalipse. Vejam bem, o fato do Apocalipse ter sido escrito em linguagem simbólica não deveria nos assustar ou nos preocupar, porque esse é o recurso, inclusive, da literatura moderna. Muitos de vocês leram, pelo menos a classe obrigatória, no antigo segundo grau, no ensino médio, leram o Pequeno Príncipe de Exupéry, escrito em quê? Em símbolos. As Crônicas de Nárnia, escritas o quê? Em símbolos. O Peregrino de Giovanni, escritos o quê? Em símbolos. Em símbolos. Então, a linguagem, a literatura simbólica é usada até na literatura moderna. Então, o fato do Apocalipse ter sido escrito em símbolos não deveria nos assustar, porque há algumas regras básicas para entendermos esses símbolos. Vejam bem, há 3 chaves para entendermos o Apocalipse. A primeira chave é o próprio livro do Apocalipse. Muitos símbolos apocalípticos são melhorados pelo próprio livro. A segunda chave é o contexto histórico. Mas a terceira e mais importante chave é a seguinte: aprende uma lição, queridos. A grande chave para entendermos o Apocalipse é o Antigo Testamento. Se você não conhece o Antigo Testamento, você não vai entender o Apocalipse. Um exemplo simples: o Apocalipse cita algumas vezes Babilônia. Se nós não entendermos o que significou Babilônia no Antigo Testamento, nós não vamos entender o que significa Babilônia no Apocalipse. O secamento do rio Eufrates, por exemplo, que é a 6ª praga, não é? Do Apocalipse 16. Como é que você vai entender o que significa o secamento do rio Eufrates? Quando foi que o rio Eufrates secou no Antigo Testamento? Quando foi mesmo? Quando os medo-persas invadiram o quê? Babilônia. Você entendeu o contexto histórico. Como foi que o rio Eufrates secou? Por que secou? E que eventos históricos, não é, ocorreram logo após, não é, a invasão da Babilônia? E eu vou entender o que significa a 6ª praga. Então a grande chave para entender o Apocalipse está no Antigo Testamento. Vejam bem, em 1930, há 81 anos atrás, um grupo de evangelistas nos Estados Unidos, evangelistas adventistas do sétimo dia, elaboraram uma tabelinha de conversão profética, que alguns evangelistas usam até os dias de hoje. Isso não é invenção nova, essa tabelinha de conversão profética, que alguns evangelistas usam. Isso tem 81 anos. Outro dia me perguntaram: pastor Mota, por que na sua série de conferências o senhor não usa a tabelinha de conversão profética? Porque não funciona. Deixa eu explicar isso. Num estudo superficial da Bíblia, você pode usar a tal tabelinha de conversão profética. Mas quem elaborou a tabelinha de conversão profética, e os que usam até os dias de hoje, se esquece de um princípio teológico do livro do Apocalipse: é a fluidez dos símbolos. Os símbolos nem sempre têm o mesmo significado. Um exemplo clássico: o leão. Você pega a palavra leão na Bíblia. Se eu fizesse uma tabelinha de conversão profética, leão é igual ao quê? O leão pode ser um mamífero, literal. O leão pode ser Babilônia. O leão é um símbolo de Jesus, e é um símbolo de quem? Do diabo. Há uma
fluidez dos símbolos. O símbolo leão pode ser Babilônia, pode ser Jesus ou pode ser o diabo. Quer outro exemplo clássico? A serpente é na Bíblia um símbolo de quem? Hein? Satanás. E de quem também? Pasmo. É um símbolo de quem? De Cristo. A serpente levantada por Moisés no deserto simbolizava quem? O Senhor Jesus morrendo da cruz do Calvário. Então, vocês conseguem entender nessa rápida introdução o que é a fluidez dos símbolos? Normalmente, o próprio contexto bíblico vai deixar bem claro qual é a interpretação daquele símbolo. Mas, pastor, então não pode usar a tabernacle? Pode usar. No estudo bíblico, no dia a dia, você pode usar o pecado. E na grande parte dos casos, encaixa certinho. Mas se você quiser fazer um estudo um pouco mais profundo, você vai perceber que a tabernacle, a versão profética, não funciona em alguns casos. Ok? Bom, após essa rápida introdução, vamos voltar para o Apocalipse 14. Em Apocalipse 14, João começa com a cena dos 144 mil. Não é o tema do nosso discurso nessa manhã, estudar os 144 mil. Mas eu vou direto ao ponto. Quando você compara Apocalipse 14 com Apocalipse 7, são os dois capítulos onde aparece esse número 144 mil, fica muito claro, queridos, que é um número simbólico. Então vamos colocar um ponto final nessa discussão. É um número simbólico e ponto final. Mas pastor, por que é um número simbólico e não pode ser literal? Por um outro princípio de interpretação bíblica. Ou o texto é todinho simbólico, ou é todinho literal. Aí você compara Apocalipse 7 com 14. Se for literal, só podem ser homens judeus, só podem ser homens judeus e virgens, e tem que ser 12 mil de cada tribo de Israel. Não, pastor, mas Israel aqui é simbólico, Israel é espiritual, sim. Os homens aqui, né, se referem ao gênero humano, sim. Eles são cachos, não é porque não tiveram relações sexuais, é porque não se misturaram com falsas doutrinas, sim. Todo o texto é o quê? Simbólico. Se todo o texto é simbólico, queridos, e inclusive o número é simbólico, porque 12 é o número do reino de Deus. Você sabe que os números da Bíblia, alguns números, têm um significado teológico, não é? O número 3, o número 6, o número 7, o número 12. O número 12 simboliza o reino de Deus. É por isso que há 12 tribos de Israel, 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 portas na Jerusalém, tanto na Antiga como na Nova. 12, não é? A mulher do Apocalipse 12 tem uma coroa com 12 estrelas. 12 é o número do reino de Deus. 12 vezes 12 mil seria o número, né, representando a perfeição desse grupo. Ok? Então é um número simbólico. Ponto final. Nós poderíamos discutir, e não vamos discutir isso agora, mas eu posso até abrir discussão, diálogo, para discutirmos quem são esses 144 mil. É um número simbólico. Há várias teses, mesmo no meio adventista. Há duas principais. Uma tese diz que são salvos desde o começo da pregação da primeira mensagem angélica, de 1854 para cá. Os que morreram na família elita de lá para cá. Essa é uma interpretação que tem alguma lógica e tem alguns defensores. Há uma segunda ideia, entre várias tantas, duas mais lógicas. Eu faço parte do grupo que defende a segunda ideia. É o número simbólico dos crentes vivos por ocasião da volta de Jesus. E está muito claro com o texto de Apocalipse, capítulo 7, na minha visão, está muito claro, que esse é o grupo daqueles que serão selados antes do derramamento das 7 últimas pragas. Não parece que isso é lógico, irmãos? Então é um número simbólico dos crentes vivos que receberam o selo de Deus antes do fechamento da porta da graça. Mas se você quiser discutir quem são, vamos discutir. Mas nunca cometa um erro de dizer que é o número literal. Ok? Mas vamos ao discurso da manhã, que a ênfase está nas 3 mensagens angélicas. Não. 3 anjos voam pelo meio do céu.
trazendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra. Não é um novo evangelho, queridos. Não há uma novidade aqui. São as boas novas eternas da salvação em Cristo Jesus. Não há novidade aqui. É o evangelho eterno. Há um fato, queridos, que alguns ficam surpresos, eu digo isso. O Novo Testamento, ou a Nova Aliança, é o mais velho testamento da história. É a mais antiga aliança da história. É a aliança feita com Deus, ou por Deus, desculpa, com Adão e Eva no Jardim do Éden. Quando Deus prometeu o Messias. A chamada Nova Aliança é a mais antiga aliança de todas. É a aliança feita por Deus com Adão e Eva no Jardim do Éden. E a Bíblia é muito clara quando diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto quando, irmãos? Desde a fundação do mundo. Então é um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Há 3 mensagens angélicas. Essas 3 mensagens angélicas devem ser apresentadas pela igreja remanescente, pelo povo remanescente de Deus aqui na terra, a todos que habitam, não é, em todo o planeta. Logo após a pregação das 3 mensagens angélicas, a cena da volta de Jesus. Em Apocalipse 14, a cena da volta de Cristo, você sabe que mais de 2.500 versículos bíblicos afirmam direta ou indiretamente que Jesus voltará a esse planeta. Há uma frase popular que em parte é verdadeira. Se há uma coisa certa na vida é a morte. Não. Se há uma coisa certa na vida é a volta de Jesus. Porque por ocasião da volta de Jesus haverá obviamente o quê? Muitas pessoas vivas. Então se há algo certo na história desse planeta é a volta de Jesus. Você sabe, queridos, já há muitos anos a nossa ênfase tem sido essa. Falamos muito em esperança, 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 esperança. E é uma palavra extraordinária. Mas eu quero propor uma palavra diferente para você, para mim. Certeza. Eu tenho muito mais que esperança, irmãos. Eu tenho plena convicção, eu tenho plena certeza que o Senhor Jesus voltará a esse planeta. É muito mais do que esperança. Eu tenho plena convicção, eu tenho plena certeza. Em Apocalipse 14, a volta de Jesus, como eu disse, explica como uma grande colheita. Então, antes da grande colheita, antes da volta de Cristo a esse planeta, 3 mensagens têm que ser apresentadas. Vejam só, queridos. Nós estamos num tempo de reavivamento e reforma. E eu sou um dos grandes defensores dessa ideia, que não é minha, é bíblica e é da Escritura. Se há uma necessidade da igreja hoje, é reavivamento e reforma. Eu tenho um pouco de medo que sejamos dando ênfase não no mais importante. Me permita abrir não uma janela, está dentro do contexto do sermão. Mas é, na verdade, tema de outro sermão que eu vou apresentar agora em 2 minutos. Eu aprendi com o Dr. Wilson do Vale, e a grande maioria dos grandes teólogos, eu não sou teólogo, sou pastorzinho, mas a grande maioria dos teólogos que estão por aí hoje aprenderam, uma grande parte que sabem, com o Dr. Wilson do Vale. Eu fui aluno do Wilson do Vale. Ele dizia o seguinte em relação ao batismo, né, dado para a pessoa do Espírito Santo. A ideia é a seguinte: para coisas ordinárias, poder ordinário. Para coisas comuns, poder comum. Para coisas extraordinárias, poder extraordinário. Então entenda uma coisa, queridos. Quando foi que os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo? Foi no Pentecostes? Sim ou não? Não. Já tinha o Espírito Santo antes. E eu posso mostrar vários versículos bíblicos. Vou mostrar só 2, vai. Eles já tinham recebido o Espírito Santo antes. Espero que a janelinha não vire um portal, né? Nós vamos lá, olha só. Abra a sua Bíblia em João capítulo 20. João 20. Após a sua ressurreição, João 20, versículo 22. O Pentecostes ocorreu quando? O Pentecostes ocorria quando? É uma festa judaica, né? Quando ocorria o Pentecostes? Quando, irmãos?
50 dias após a Páscoa. Então veja, logo após a ressurreição de Jesus, vamos ver aqui João 20, 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: o que, irmãos? Recebei o Espírito Santo. Vá para João 14. João 14, o versículo 17. E há dezenas de outros versículos. Acho que eu vou até sistematizar esse estudo que está na minha cabeça aqui. Porque eu estou falando em 2 minutinhos, eu vou sistematizar e colocar no artigo. Olha só. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco. Estará em vós. Mas ele já conhecia, e o Espírito Santo já habitava entre eles. Então entenda uma coisa simples, queridos. O poder sobrenatural do Espírito Santo foi dado com um objetivo: pregação do Evangelho. Para coisas ordinárias, poder ordinário, ele já tinha esse poder. Para algo extraordinário, pregar o Evangelho a todo mundo, falando basicamente só o aramaico, eles teriam que receber um poder sobrenatural. Entendam o que vai acontecer nos próximos dias.